Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma aulinha de matemática e hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto de ângulos, ok? A gente vai dar uma revisada sobre o que a gente viu na aula passada e vamos dar sequência no assunto. Então, bora para a aula. Vamos dar continuidade aqui na nossa aula. Primeiro a gente vai dar uma revisada sobre os assuntos da aula passada. Então vamos lá. Eu tenho aqui, pessoal, as definições de vértice, ângulo e lado. Então, o que é um vértice? É o ponto de encontro entre duas semirretas. O ângulo é a figura delimitada por duas semirretas partindo de um mesmo ponto. No caso, o vértice, que é medido em graus. E o lado, que é uma semirreta, tá? Então vamos aqui. Eu tenho essa figura aqui, tá? Onde eu tenho os pontos A, O e B, certo? E eles estão formando um ângulo aqui, tá? Então, pessoal, como é que eu faço para saber aqui quem são os lados? Os lados, eles são o quê? São as semirretas. E essas semirretas são o quê? Uma semirreta, ela é uma reta delimitada, tá certo? Então, no caso aqui, nós vamos ter aqui que o lado dessa figura aqui não é o A. O A é apenas um ponto, da mesma forma que o B é um ponto e o O também é um ponto, certo? Então, quem é o lado dessa figura? Ó, o lado dessa figura é toda essa partezinha aqui, ó, certo? Que a gente vai dizer que esse lado aqui é o lado OA com esse tracinho em cima para a gente identificar que é uma semirreta. Então, ó, quando eu ver essa figura aqui, tá? Esse símbolo aqui, eu já vou identificar que é o quê? Que é uma semirreta OA, ok? Da mesma forma, a gente vai ter o quê, ó? O outro lado aqui, ó, vai ser OB. Então, ó, a gente tem a semirreta aqui. Então, essa semirreta aqui, ó, eu vou chamar ela de OB, tá? Com o tracinho em cima para a gente identificar que também é uma semirreta, ok? Então, nós temos aqui as duas semirretas, OA e OB, tá? Aí, quem é o vértice dessa figura? O vértice, pessoal, como a gente falou, ó, é o ponto de encontro entre duas semirretas. Então, ó, note que o ponto de encontro entre a semirreta OA e a semirreta OB é o ponto O. Então, o ponto O aqui, ó, vai ser o nosso vértice, ok? Ó, o ponto O aqui, ó, que ele é o ponto de encontro dessas duas semirretas. É o ponto O, então ele vai ser o nosso vértice, ok? E o ângulo? Bom, pessoal, o ângulo aqui, a gente vai ver que o ângulo está localizado aonde, ó? O ângulo está localizado aqui, ó, no ponto O, tá? Então o ângulo vai ser o ponto O? Não, pessoal, não é o O. Porque é o seguinte, ó. O ângulo, ele é formado, ó, é uma figura delimitada, que é formado por duas semirretas, ó. Por duas semirretas, partindo de um mesmo ponto, tá? Então o ângulo, ele é essa áreazinha delimitada aqui, certo? Que é formado pela reta OA e OB, certo? Que elas partem desse mesmo ponto O, que no caso é o vértice, que esse ângulo aqui a gente vai medir ele em graus. Então o nosso ângulo aqui, pessoal, ele vai ser quem? Esse ângulo aqui a gente vai dizer que ele é o ângulo AOB com um chapéuzinho no O. Por que esse chapéuzinho no O, pessoal? Para identificar onde o ângulo está localizado. Ele está localizado no ponto O. Então o ângulo, ele é formado pelas duas semirretas, certo? E a gente vai dizer que esse ângulo é o ângulo AOB, ok? E coloca o chapéuzinho no O para identificar onde o ângulo está localizado, beleza? Vamos ver o outro exemplo aqui. Da mesma forma, pessoal, ó, quem são os lados dessa figura aqui, ó? N e P e o tracinho. E N e Q, certo? Quem é o vértice dessa figura? Ó, o vértice é o ponto de partida aqui, ó, das nossas duas semirretas. Então o vértice aqui, ó, é o ponto N, tá? O
vértice aqui é o ponto N. E quem é o ângulo, pessoal, dessa figura? Então, o ângulo, ele vai ser quem, ó? O ângulo vai ser o QNP, certo? Ó, QNP. Com um chapeuzinho no N, porque, ó, é onde o ângulo está localizado. Beleza? Então, pessoal, agora a gente vai ver como a gente vai medir esses ângulos. Normalmente a gente vai usar um transferidor, tá? Eu desenhei aqui no quadro para a gente ter um pouco de noção, ok? Então vamos lá. Eu coloquei aqui algumas semi-retas, tá? Coloquei os pontos nela, certo? E aqui a gente percebe que no transferidor a gente vai ter duas medidas em cada ponto, ó. Note, 15 e 165, 30 e 150. Da mesma forma do outro lado, ó. 15 e 165, 30 e 150. Só que percebam, aqui desse lado a gente tem o que? 30 e o 150. Já desse outro lado a gente tem, ó, 150 e 30, certo? Então, a gente precisa saber o que é que a questão está pedindo, qual o ângulo a questão está pedindo, para a gente saber se a gente olha para o númerozinho que está embaixo ou se a gente olha para o númerozinho que está mais acima, ok? Então vamos lá. Eu quero saber a medida aqui do ângulo AOB. Quem é esse ângulo AOB? Ó, o ângulo AOB é esse bem aqui. Note que aqui nós temos o 15 e o 65, certo? Então prestem atenção, ó. A nossa primeira semi-reta aqui é o OA, né? Então, ó, AOB, que é o nosso ângulo. Então, se a abertura é daqui para cá, ok? Se a abertura vem da direita para a esquerda, então a gente vai olhar para esses numerozinhos de dentro, tá? Esses numerozinhos que estão mais abaixo, certo? Então, no caso aqui, ó, o ângulo AOB, a gente vai ter o que, ó? A gente vai ter 15 graus, certo? 15 graus, certo? Então, quando a gente olhar para um ângulo e ele estiver a abertura da direita para a esquerda, a gente olha para os numerozinhos de dentro, tá? E agora, eu quero a medida do ângulo GOF. Então, bora lá, ó. Já localizei o ponto G, então, ó, GOF. Então, note que aqui nós temos o que, ó, 30 e 150. Mas como eu vou saber qual eu vou usar, ó, presta atenção. Aqui primeiro não vem o G, então, ó, GOF. Então, a abertura é da esquerda para a direita. Se a abertura é da esquerda para a direita, a gente vai olhar para o númerozinho que está mais acima. No nosso caso aqui vai ser o 30, tá? Então, ó, deixa eu virar aqui de volta. 30 graus. Sempre lembrar, pessoal, ó, tem que colocar o graus, certo? Senão vai ficar errado. Então, quando a gente quiser medir um ângulo, tá? E a questão me der aqui dessa forma, então, ó, A, O, B, então localiza onde é que está o A? Aqui. A, O, onde é que está o B? Mais acima. Então a abertura, ó, é da direita para a esquerda, tá? Da direita para a esquerda. Se é da direita para a esquerda, eu vou olhar para o número que está mais para dentro aqui do meu transferidor. No caso da abertura ser da esquerda para a direita, a gente vai olhar para o número que está mais acima, ok? Então vamos lá. Coloquei algumas medidas aqui e agora a gente vai encontrá-las, certo? Então, ó, medida do ângulo AOD. Então vamos lá, AOD. Então, ó, eu já sei que o meu A está aqui, o meu O está aqui e o D, ó, está bem aqui, no ângulo de 90 graus. Então, ó, note que A, O, B, 90 graus. Então, ó, medida do ângulo AOD é 90 graus. Medida do ângulo GOD. Então, ó,
G, O e D. Também vai ser 90, certo? Então, pessoal, esse aqui é o único ângulozinho que ele fica sozinho, tá? Porque tanto faz ele vir da direita para a esquerda, como da esquerda para a direita, que se ele estiver aqui, ó, bem no centro, ele vai ser 90 graus, tá? Então ele não vai mudar, nem tanto daqui para lá, nem tanto de lá para cá, ok? Se ele tiver aqui no ponto D, que vai ser o 90, então tanto faz, certo? Então a gente basta olhar para cá. Ângulo AOD, 90 graus. Ângulo GOD, também 90 graus, certo? Então bora lá. Medida do ângulo AOC. Então, ó, AOC. Como eu falei, se o A está aqui e ele vem primeiro, tá? Se ele vem primeiro aqui, então o ângulo ele sai daqui, ó, do A até o C. Que está medindo, ó, a gente vai olhar pro de dentro, tá? Que é a abertura, ó, da direita para a esquerda. Então, ó, o ângulo é de 45 graus. Medida do ângulo GOC. Ó, GOC. Então, pessoal, ó, vejam que do A pro C deu 45, né? Só que agora a gente está vindo, ó, da esquerda para a direita, certo? Então, ó, GOC, a gente vai olhar pro númerozinho de cima. Então vai dar 135 graus. E por último, medida do ângulo COE. Então, ó, a gente vai ter, ó, COE. E agora, pessoal, como é que a gente vai fazer? Porque, ó, eu não posso dizer que ele é 135 graus, certo? Porque, ó, ele está partindo do 45 e ele chega até o ângulo 135. Então, como é que eu vou fazer para saber quem é esse ângulo? Então, ó, a única coisa que eu vou ter que fazer é fazer uma subtração, tá? Eu vou pegar o ponto final, certo? Menos o ponto inicial. No caso, a gente vai ter o que, ó? 135 graus, certo? Menos 45 graus. E isso aqui vai ser igual a quem, pessoal? Ó, 135 menos 45, a gente vai ter um ângulo de 90 graus, certo? Então, para vocês não ficarem com dúvida, o que foi que aconteceu aqui? O ângulo, ele está vindo de onde? Da direita para a esquerda. Então eu vou usar, ó, os numerozinhos que estão mais para dentro aqui, tá? Os numerozinhos que estão abaixo, certo? Então, pessoal, esse ângulo aqui ele não vai ser de 135 porque ele não está partindo do zero, certo? Do 0 graus. Ele está partindo do 45 graus, ok? Então, se ele está partindo aqui do 45 graus, a gente tem que calcular apenas esse intervalo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, que está, certo? Que está de C até E, ok? Então, o que é que a gente faz, ó? Eu pego o ângulo final, certo? Ó, que é o E, menos o ângulo inicial, que é o 45. Quando eu subtrair, eu vou encontrar quem é esse ângulo aqui, certo? Da mesma forma, se eu fizesse, por exemplo, vou colocar aqui, medida do ângulo FOD, e se eu fizer medida G ângulo F. Então, pessoal, ó, note aqui.
Primeira coisa que a gente vai sempre analisar é o ângulo aqui que ele está pedindo. Se ele está pedindo F, então é o meu ponto de partida. Aí F, ângulo D, o D aqui é o meu ângulo de chegada. Então, ó, se ele está pedindo o ângulo F, O, D, então, ó, ele está da esquerda para a direita. Se ele está da esquerda para a direita, usaremos os númerozinhos que estão acima. Então, ó, ele parte do 30 graus e chega no 90 graus, certo? Então, o que é que a gente vai fazer, ó? Eu vou pegar o ângulo final, que é o D, 90, menos o ângulo F, que é o inicial, 30. Isso aqui vai ser igual a 60 graus, certo? Da mesma forma aqui, ó, G, O, F. Então, ó, G, O, F. Se ele está saindo da esquerda para a direita, então a gente vai usar os númerozinhos de cima, ok? E aí, como é que a gente faz para medir? O que é que acontece aqui, pessoal? Ó, a gente pode estar usando a mesma formazinha que a gente usou agora, ó. Porque o que é que acontece, ó? O ângulo de partida não é o G, o ângulo de chegada não é o 30. Então, ó, o ângulo de chegada, que é 30 graus, menos o ponto de partida, que é 0 graus, ó. Então vai ficar 30 graus, ok? Então isso não vai mudar, certo? Por que que a gente não precisa fazer essa continha, pessoal? Porque a gente já sabe que está partindo do zero. Se está partindo do zero, então se ele sai do zero, eu vou calcular até onde ele chegar. Não preciso fazer essa conta aqui não, certo? Mas no caso de a gente pegar aqui, por exemplo, o F, O, D, aí eu preciso saber, ele está partindo do F, chegando no D. Então eu vou fazer o ponto de chegada, que no caso for o D, 90, menos o ponto de saída, que for o F, certo? Então 90 menos 30, 60 graus. Beleza? Então, pessoal, como a gente já deu uma breve revisada no assunto passado, então a gente vai dar continuidade aqui na nossa aula. E hoje nós vamos trabalhar ângulos complementares, tá? E o que são os ângulos complementares? É quando a soma das medidas de dois ângulos é igual a 90 graus. Então nós teremos um ângulo complementar, certo? Vamos ver o exemplo aqui. Eu tenho aqui essa figura e nós temos o ângulo AOB, que mede 60 graus, e o ângulo BOC, que mede 30 graus, certo? Então, ó, nós temos aqui que a medida do ângulo AOB é 60 graus, certo? A medida do ângulo BOC é 30 graus, certo? Então tudo bem. O que que acontece se a gente somar esses dois ângulos aqui? Esses dois ângulos aqui, pessoal, vai ser quem? Vai ser o ângulo AOB. No caso, ele vai ser toda essa abertura aqui, certo? Então perceba que a medida do ângulo AOB é apenas essa abertura aqui. A medida do ângulo BOC é apenas essa abertura, daqui para cá, certo? E o ângulo e a medida do ângulo AOC é toda essa abertura aqui que vocês estão vendo, certo? E isso aqui, pessoal, nada mais, nada menos é a soma da medida do ângulo AOB mais a medida do ângulo BOC. Concordam? Ó, quem é o ângulo AOB? Esse ângulo aqui. E o ângulo BOC é esse daqui. Então, se eu somar esses dois, então eu vou ter a soma da medida do ângulo AOB mais a medida do ângulo BOC. Então, no caso aqui, ó, quem é a medida do ângulo AOB? AOB é 60 graus. Então, 60 graus mais quem é a medida do ângulo BOC? 30 graus. Então,
Então, 60 mais 30 vai ser igual a 90 graus, certo? Então, a medida do ângulo AOC é 90 graus. Então, percebam que quando eu somo esses dois ângulos aqui, eles vão dar o que, ó? 90 graus. E quando a gente soma dois ângulos e ele é igual a 90 graus, então dizemos que esses ângulos, eles são complementares. Eles se completam e formam um ângulo de 90 graus, certo? Agora o seguinte, nem sempre a gente vai ter essas duas medidas assim de cara, certo? Então, vocês têm que começarem a ver que quando a gente tem um ângulo desse tipo aqui, ó, certo? Que ele forma um cantinho aqui, certo? Que a gente chama ele de, ó, esse ângulo aqui, ó, a gente estudou na aula passada, certo? Ele é um ângulo reto, certo? É um ângulo reto. Então, sempre que a gente vê uma figura dessa forma aqui, a gente já sabe que a gente vai ter um ângulo reto. E o ângulo reto, ele mede o quê? 90 graus, certo? Então vamos lá. No primeiro exemplo, vou colocar aqui, exemplo 1. Então, no primeiro exemplo, a gente tem a seguinte figura. Então, temos aqui um ângulo, tá? Que eu não sei o valor dele, e ele diz que é x. E o segundo ângulo aqui, ó, a parte de cima, é 70 graus. Vou colocar aqui alguns pontos para facilitar o nosso reconhecimento, tá? Então, eu vou chamar de N, aqui eu vou chamar de P, Q e R. Pronto. Então, quem é o ângulo X aqui, ó? O ângulo X, ele vai ser quem, ó? Vai ser a medida do ângulo PNQ, sempre lembrar de colocar o chapéuzinho, tá? Pra gente saber onde é que está o ângulo. Então, a medida desse ângulo aqui é quem, ó? É X. Certo? Já o outro ângulo, quem é o outro ângulo? É QNR. Então, ó, a medida do ângulo QNR vai ser igual a 70 graus. Certo? Beleza. Então, notem, pessoal, que aqui nós temos um ângulo reto. Se vocês prestarem bem atenção, ó, nós temos um ângulo reto. Então, se nós temos um ângulo reto, eu sei que esse ângulo reto, ele mede 90 graus. Correto? Então, o que é que nós vamos fazer? Eu sei que a soma desses dois ângulos vai ser um ângulo reto. Então, vamos lá, ó. Eu vou pegar a medida do ângulo PNQ e a medida do ângulo QNR. Então, vamos lá, ó. Eu vou pegar, vai ser X mais 70 graus. E isso aqui vai ser igual a 90 graus. Certo? Ó, quando eu somar X mais 70 graus, vai dar o ângulo de 90 graus. Certo? Então, tudo bem. Montei aqui a minha equaçãozinha. Então, vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui, ó? 70, que está em graus, vou passar para o outro lado. Como ele é positivo, ele vai para o outro lado negativo. Então, ó, X vai ser igual a 90 graus menos 70 graus. E X vai ser igual a 20 graus. Então, ó, X aqui, ele vale 20 graus. Certo? Então, ó, nós temos aqui ângulos complementares, certo? Um é 70 e o outro é 20, certo? Se a gente somar os dois, a gente vai obter um ângulo de 90 graus, certo? Então, vamos ver o outro exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui dois ângulos, certo? Um que mede 3y e o outro que também mede 3y. Então, se a gente perceber aqui, pessoal, nós temos um ângulo reto, ó. Tá? Não importa se ele vai estar assim, se ele vai estar para lá, se ele vai estar para cá, certo? Não importa, ó. Vai ser um ângulo reto. Se a gente tem um ângulo reto,
eu sei que se eu somar 3y mais 3y, vai ser igual a 90. Então, ó, 3y mais 3y vai ser igual a 90 graus. 3y mais 3y é igual a 6y, que vai ser igual a 90 graus. Continuando aqui, eu vou ter ó, que y é igual a 90. 90 dividido por 6. Ó. O 6 está multiplicando o y, passa para o outro lado, dividindo. Então, ó, y vai ser igual 90 dividido por 6 vai dar 15. 15 graus. Certo? Então, ó, encontrei o valor de y, certo? Mas e agora? Como é que eu faço para saber quanto vale cada um desses ângulos? Eu apenas vou substituir. Né, ó, se y vale 15, então 3y é o que? É 3 vezes 15 graus, que isso aqui vai ser igual a 45 graus, certo? Então nós vamos ter, ó, que 3y vai ser igual a 45 graus, certo? Então encontramos aqui o valor de y e encontramos aqui o valor de cada um dos ângulos, certo? Continuando aqui, nós vamos com ângulos suplementares, certo? Então, um ângulo suplementar é quando a soma das medidas de dois ângulos é igual a 180. Então, nós temos ângulos suplementares. Pessoal, vamos ter cuidado nas definições, tá? Quando o ângulo ele é complementar, é a soma de dois ângulos que é igual a 90. Quando ele for suplementar, é porque a soma destes dois ângulos é igual a 180, certo? Então vamos aqui para o exemplo. Eu tenho aqui que o ângulo AOB, então medida do ângulo AOB, ela é quanto? Ó, ela é 60 graus, correto? A medida do ângulo BOC, ela mede 120 graus. Então, a medida do ângulo BOC, ela mede 120 graus. Ok. Então, agora nós vamos somar esses dois ângulos aqui para a gente encontrar o ângulo AOC. Então, a medida do ângulo AOC, ela é igual a quem? Ela é igual à soma do ângulo AOB mais o ângulo BOC, correto? Então vamos lá. Quem é o ângulo AOB? É o 60 graus. Então 60 graus mais o ângulo BOC, que mede 120 graus. Então, ó, 60 mais 120, 180 graus. Então, pessoal, o que é que nós temos aqui? Nós temos ângulos suplementares, certo? Quando a gente somou o ângulo, vou chamar aqui de ângulo 1, tá? Ângulo 1 e ângulo 2. Quando eu somei o ângulo 1 com o ângulo 2, a gente encontrou, ó, 180 graus. Então, quando a gente tem a soma de dois ângulos igual a 180, nós dizemos que esses dois ângulos aqui, ó, eles são suplementares, certo? Ó, suplementares. Certo? Então, só para a gente relembrar, ângulos complementares, a gente vai ter dois ângulos que somados eles vão dar 90 graus. Ângulos suplementares, nós vamos ter dois ângulos, certo? Que somados vai ser igual a 180 graus. Pessoal, se vocês repararem aqui, nós temos o que, ó? Nós temos esse ângulo aqui que a gente chama de ângulo raso, certo? E ele é igual a 180. Por isso que a soma do ângulo 1 com o ângulo 2 forma 180 graus, certo? Então, sempre que a gente vê um ângulo raso aqui, ó, que é uma meia volta, que a gente pode dizer também,
Então eu já vou saber que eu vou estar trabalhando com ângulos suplementares. Quando eu ver uma figura dessa forma aqui, ó, que eu tiver um ângulozinho dessa forma aqui, então já vou saber, ó, que isso aqui é um ângulo reto, certo? E eu vou trabalhar com ângulos complementares. Então só reforçando, ângulo reto, 90 graus, então a gente tem que lembrar, ângulos complementares, certo? Ângulo raso, certo? Mede 180, então já vou lembrar, ângulo suplementar, ok? Vamos ver aqui mais alguns exemplos. Então temos aqui nessa figura, pessoal, ó, vamos colocar aqui para a gente não se perder ainda. Então, ó, o ângulo A, O, B, então ó, o ângulo A, O, B, ele é igual a quanto? Ó? 2y, certo? É um valor que eu não sei ainda quem é. E o ângulo B, O, C é igual a 70 graus. Ok. Então, pessoal, percebam que quando a gente soma o ângulo de 70 graus com o 2y, nós vamos ter o que, ó? Um ângulo raso. Nós vamos ter uma meia volta, certo? Então, se nós temos um ângulo raso, quando a gente somar aqui os dois, nós vamos ter ângulos suplementares. Então, vamos lá. Quanto equivale aqui, ó, o AOC? Então, o ângulo AOC, ele é igual o ângulo AOB, então vai ser o ângulo AOB mais o ângulo BOC, correto? Então, ó, quem é o ângulo AOB é 2y. E o ângulo BOC é 70 graus, então mais 70 graus. E quem é o ângulo AOC, ó? A gente sabe que é um ângulo raso que mede 180, então, ó, 180 graus, certo? Então agora basta a gente fazer aqui as mudanças. Então vamos lá, ó. Já vou isolar aqui o 2y. Então, ó, 70 está positivo, vai passar para o outro lado, negativo. Então 180 graus menos 70 graus. Nós vamos ter aqui, ó, 180 menos 70, 110 graus. Então, ó, 110 graus. Beleza. Ficou 2y igual a 110 graus. O que a gente faz agora, ó? O 2 aqui que está multiplicando, a gente aplica o inverso multiplicativo, ele vai para o outro lado dividindo. Então, ó, 100 graus dividido por 2. Opa, 110 graus. Pronto. Dividido por 2. Então, isso implica que y é igual a 55 graus. Beleza? Então, quanto é que vale esse ângulo aqui, ó? Basta substituir. Y não é 55, então, ó, 2 vezes y é igual a 2 vezes 55. E 2 vezes 55 é 110 graus. Certo? Então, isso aqui vai ser igual a 110 graus. Ok? Vamos ver o outro exemplo aqui, ó. Já de cara, pessoal, a gente olha pra cá, ó, e a primeira coisa que você repara logo é que aqui nós temos um ângulo raso. Se é um ângulo raso, nós temos aqui um ângulo total de 180 graus, certo? Então, se é um ângulo raso, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar os dois ângulos que eu tenho aqui, que é o ângulo 2x e o ângulo 12x mais 26, e eles vão ter que ser igual a 180. Então, vamos lá. Vou fazer aqui de preto para não confundir. Então, ó, 2x mais 12x mais 26 é igual a 180 graus, certo? Então, 2x mais 12x a gente vai ter 14x. O 26 passa para o outro lado negativo, então vai ficar 180 graus menos 26 graus. Então, ó, 14x vai ser igual a quem, ó? 180 menos 26, 154. Então, 154 graus. Agora eu vou fazer o que, ó? X igual a 154 graus dividido por 14, ó.
14 que está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Quando eu dividir aqui, ó, vou fazer aqui do cantinho, 154 dividido por 14. Então, ó, 1 vezes 14 vai dar 14. 15 menos 14 sobra 1. Baixa o 4, 14. Então, ó, 1 vezes 14 vai dar 14. E resta o 0. Então, ó, a nossa resposta é 11. Então, x é igual a 11. Beleza. Encontrei o valor de x. Agora, o que é que eu faço? Eu só substituo aqui para a gente encontrar quem é cada um desses ângulos. Então, ó, 2 vezes 11 vai ser igual a 22. E aqui, ó, 12x. X não, né? Aqui. Já. Então, ó, 12 vezes 11, né? Mais 26. Isso aqui vai ser igual a quem, ó? Vamos lá. 12 vezes 11. Então, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Então, vai dar 132. 132 mais 26. 2 com 6, 8. 3 com 2, 5. 1. Baixou aqui, ó. E 158 graus. Então, ó, isso aqui é igual a 158 graus. E o 2x é igual a 22 graus. Perceba que se a gente somar os dois aqui, ó, 22 graus mais 158, nós vamos ter os 180 graus, ok? Então, pessoal, nossa aulinha de hoje é isso aqui. Só para a gente recapitular, nós temos ângulos complementares, que vai ser o quê? A soma de dois ângulos, que vai ser igual a 90 graus. Então, sempre a gente vai ter uma figurinha dessa forma aqui, ó, formando um ângulozinho reto, certo? Já nos ângulos suplementares, nós vamos ter uma figura sempre fazendo essa meia luazinha aqui, que a gente chama de ângulo raso, que ele mede 180. Então, a soma desses dois ângulos vai ser igual a 180, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Agora nós vamos para os exercícios. Boa aula para vocês